Paz seja convosco. Eu quero aqui mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa honra que o Senhor está nos dando de fazer essa live. E hoje nós vamos trazer uma palavra para mim e para você, no meu coração e para o seu coração. Eu quero aqui, antes de mais nada, fazer uma oração, pedir que você possa curvar sua cabeça aí no seu lar, no seu trabalho, aonde essa live está te alcançando, e que nós possamos nessa noite, durante o período aqui de 40 a 45 minutos que nós estaremos trazendo a palavra de Deus, que Deus possa falar realmente com você, que o Espírito Santo possa tocar realmente no seu coração e que você possa sair uma pessoa com uma visão totalmente diferente a qual você chegou. Eu sei que nós estamos passando aí por momentos difíceis, mas eu sei que nós não podemos estar no templo orando e louvando o nome do Santo do Senhor, mas eu vejo que o Senhor, Ele tirou o povo do templo e levou o povo para as casas. E eu sou da comunidade evangélica Deus Vivo, nós somos em torno aí de 100 a 120 membros. Se nós dividir isso por família, teremos aí em torno de 50 famílias. Então são 50 casas que estão orando, são vários bairros que estão sendo alcançados. Talvez Deus fez tudo isso para saber quem são os perseverantes na oração, na fé, né? Quem vai continuar te adorando, exaltando o teu santo nome. Então essas famílias, são 50 famílias só desse ministério que eu falei, da Deus Vivo. E juntando todos os mais ministérios, são várias casas orando. Então abrange Paranavaí, alcance os bairros. Em cada bairro tem uma família, eu creio, orando e pedindo a bondade e a misericórdia de Deus. Então que essa noite você possa refletir na mensagem a qual Deus colocou no meu coração. Eu estarei ministrando sobre arrependimento, mas eu sei que Deus tem algo tremendo para falar comigo e com você. Curva sua cabeça aí, vamos iniciar com uma oração. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu exalto o teu santo nome. Pai, que nessa noite não venha ser o irmão Silvio Palácio que venha falar com o teu povo, mas seja o poder da tua graça e do teu Espírito Santo. Alcance pessoas, alcance almas, alcance vidas. Vai de encontro, Pai, às casas que nesse momento estarão entrando a tua palavra. Que a palavra seja viva e eficaz e entre no coração dos teus filhos nessa noite. É o que eu oro, te peço e desde já te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa noite, alguns textos. E eu quero iniciar aqui para falar para você a respeito de arrependimento. Pregar para você arrependimento, mas arrependimento requer três coisas essenciais na vida. Requer atitude, é o que nós iremos falar nessa noite, mudanças e compromissos. Sem essas três qualidades não há arrependimento. Sem esses três itens que eu citei, não há arrependimento. Por isso nessa noite eu quero começar falando de um texto que você conhece bastante e talvez você vai olhar e vai dizer assim: irmão Silvio, esse texto eu estou cansada de ver as pessoas ministrar. Mas é um texto gostoso a qual a gente vai falar. Lucas capítulo 19. Eu quero aqui primeiramente mandar um abraço para as pessoas que estão entrando, né, os irmãos que estão entrando na live, a irmã Paula, a tia Edna lá de Cianorte, Deus abençoe, o presbítero Almiro, né, o nosso pastor Carlos Brandão, a pastora, né, o irmão presbítero Juliano, o pastor Agileu, a irmã Domingas. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam interagir com a gente aí, né? Eu vou dar alguns versículos aqui que vocês também possam ajudar a gente nessa ministração, nessa noite, para a glória do Senhor. Lucas capítulo 19, ele inicia dizendo assim: e tendo Jesus entrado e passando por Jericó. No versículo 2: e eis que ali estava um homem chamado Zaqueu, significa puro, que era príncipe dos publicanos e rico. Vamos por parte aqui, queridos. A Bíblia diz que Jesus está passando pela cidade de Jericó agora. E a Bíblia diz que lá tinha um homem, um príncipe dos publicanos, coletor de impostos, Zaqueu. Ele foi nomeado príncipe pelos romanos. E o povo de Jericó nenhum gostava dele porque ele
cobrava muitos impostos, enriquecia nas costas do povo, e o povo olhava para aquele homem com um olhar desconfiado e não aprovando a atitude dele. Porém, o texto do versículo 2 diz que ele era um homem rico. Porém, eu preciso te chamar a tua atenção. Ele era um homem rico em dinheiro, ele tinha condições de comprar o que quisesse, mas na contrapartida ele era pobre de espírito, ele era pobre de alma, pobre de coração, pobre de compaixão. Ele tinha riqueza, mas ele não tinha a coisa essencial, que era ser rico espiritualmente. Nós podemos não ter dinheiro, nós podemos faltar muitas vezes algumas coisas que nós gostaríamos de ter, mas nós devemos ser ricos em espírito, aleluia. E no versículo 3 diz: e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Queridos, Zaqueu, ele era um homem da estatura baixa. Zaqueu, ele não conhecia Jesus, ele não tinha relacionamento com Jesus, ele só conhecia Jesus de ouvir falar. E surge no coração desse homem agora a curiosidade de saber quem é Jesus. Alguém falou: Jesus está passando aqui por Jericó, vai passar nesse caminho. E Zaqueu falou assim: vou ver quem é esse homem, vou ver por que ele arrasta tanta multidão, vou ver por que as pessoas falam tanto dele. Eu sou curioso, eu vou lá ver. Mas a grande verdade é que Zaqueu, ele não tinha um compromisso com Jesus. Na verdade era só curiosidade, ele queria só saber quem era. Mas a Bíblia diz que por causa da sua estatura, pequeno, ele falou assim: a multidão está oprimindo, a multidão está deixando que eu não veja. Então Zaqueu foi esperto, ele falou assim: eu vou subir nessa figueira, vou subir nessa árvore aqui, ele vai ter que passar por aqui. E no versículo 4 diz: e correndo adiante subiu em um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por ali. E no 5: e quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e o viu, e disse: Zaqueu, apressa-te e desce, porque hoje é indispensável que me hospede em tua casa. Querido, é a primeira vez que alguém ia olhar para Zaqueu de baixo para cima, porque Zaqueu estava acostumado que as pessoas olhassem para ele de cima para baixo. Porém, o texto vai dizer que Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Quando Jesus falou assim: Zaqueu, desça daí, porque hoje convém eu ir à sua casa, pousar na sua casa, enfim, estar com você na sua casa. E o versículo 6 diz: e ele desceu apressadamente e o recebeu com regozijo, alegria. Nós temos que receber a palavra de Deus, por mais dura que seja, às vezes com alegria, porque é do Senhor, não é do irmão Silvio, não é de fulano, não é de Beltrano, é de Deus, é do Espírito Santo que nessa noite quer falar comigo e com você, porque não é fácil pregar arrependimento, não é fácil falar de arrependimento para as pessoas. Elas muitas vezes não entendem. E essas três coisas que eu citei, atitude, compromisso e mudança, nós vamos ver que Zaqueu, ele teve isso. Então a Bíblia continua dizendo no versículo 7: e os verem isso, todo murmurava dizendo: entrou para hospedar-se com um homem pecador. Querido, quando nós aceitamos Jesus Cristo, as murmurações começam da parte talvez das pessoas que a gente mais gosta, dizendo assim: ah lá, começou a ir para a igreja. As outras pessoas às vezes olham e não têm confiança em você e diz: vou ver até onde isso vai. Está dizendo que é crente, mas eu quero ver até onde vai isso. Começaram a murmurar. Quando Zaqueu recebe Jesus na casa dele, as pessoas olharam e falaram assim: mas vem cá, ele é um pecador, ele é um coletor de imposto, ele exprime o povo até o último. E Jesus, que vem pregando o amor, vem pregando o reino de Deus, vem pregando tantas maravilhas, vai na casa de um pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus não vem para os sãos, ele vem para os doentes, ele vem para os pecadores mesmo. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele não quer salvar o pecado, ele quer salvar o pecador. Nós temos que entender isso. E a Bíblia diz então que as pessoas começavam a murmurar, né, talvez na sua família, talvez no meio do teu trabalho, não sei aonde, tem pessoas assim, que falam: mas até onde será que vai? Ah, não vai muito longe não. Porque as pessoas olhavam para Zaqueu, por ser um homem rico, bem sucedido, andar no meio das pessoas de boas aparências, eles olhavam e diziam: ah, não dá nada aí. E Jesus olhou com uma forma diferente, porque Jesus disse: eu preciso fazer esse homem se arrepender da vida que ele está tendo. Aí no versículo 8, Zaqueu pondo-se em pé, aí já está na casa de Zaqueu. Zaqueu pondo-se em pé disse ao Senhor:
eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e tenho defraudado alguém em algo, restituirei quadruplicamente. Queridos, arrependimento. Arrependimento de coração, Zaqueu está tendo aqui. Arrependimento de coração. Zaqueu aqui, ele está olhando e está dizendo assim, porque o que Jesus pregou para Zaqueu, para a família de Zaqueu? Prosperidade? Ele já era rico. Cura? Ele não estava doente. Milagre? Ele não precisava de mais nada. Jesus pregou salvação. O evangelho, ele não promete riqueza, ele promete salvação. E para ter salvação, querido, nós precisamos nos arrepender, sim. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos saber que Jesus é o centro das atenções, que eu não vivo mais eu, mas vivo Cristo agora. E nos arrepender. E Zaqueu aqui está dando uma forma, mostrando que ele está compromissado a partir de agora restituir as pessoas que ele roubou ou que ele defraudou. Zaqueu aqui está comprovando que vai ter realmente atitude de mudança, porque ele diz, eu vou quadruplicar aquilo que eu tirei do povo. E Zaqueu está tendo uma mudança. Zaqueu, quando Jesus prega para ele salvação, Jesus está dizendo, ó, o reino de Deus é diferente do que você vive aqui, Zaqueu. Então Jesus, ele pregou, ou você acha que Jesus chegou e pregou uma palavra de carinho para Zaqueu? Ele falou, não, Zaqueu, você só pode entrar no reino de Deus se você se arrepender verdadeiramente. Amém, queridos? Então aí, continuando, no versículo 9, quando Zaqueu fala tudo isso para Jesus, se arrepende, tem a sua mudança, olha o que Jesus vai dizer. Hoje a salvação veio a esta casa, porquanto esse também é filho de Abraão. Zaqueu teve atitude. Zaqueu teve compromisso. Zaqueu agora, queridos, ele vai converter-se a Cristo e vai ser um dos discípulos de Jesus Cristo. Aquele que vai demonstrar através do caráter dele, através da vida dele, a mudança que ele teve. Porque é muito fácil a gente falar que nos arrepende. Eu estou arrependido, mas eu não tenho atitude de mudança da minha vida. É muito fácil eu dizer, estou arrependido, mas eu não tenho nenhum compromisso com Deus. É muito fácil eu dizer assim, olha, eu estou arrependido, vou entregar minha vida a Jesus, mas eu não tenho nenhum tipo de compromisso, atitude ou mudança. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu me arrependo das coisas que eu estou fazendo, que não agrada a Deus, e agora eu vou ter a atitude de mudar. O compromisso e a mudança realmente de trabalhar para Deus, ser um servo de Deus e servir a Deus. Porque esse é o compromisso, essa é a atitude que nós devemos ter. E aqui eu quero falar um pouquinho mais de Zaqueu, porque Zaqueu, por mais que fosse um camarada próspero, ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha bens, ele tinha propriedades. Então Zaqueu, a única coisa, Zaqueu era um homem rico, mas era pobre de espírito. Tem muita gente agora me ouvindo que tem bens, e não é errado. Tem coisas, se quiser sair agora, viajar, ir para tal lugar, ir para um restaurante chique, tem condições, mas muitas vezes é pobre de espírito. Não tem amor às pessoas, não tem compaixão às pessoas, né? Não ajuda as pessoas, pensa só, é eu e mais ninguém. E o Evangelho não é isso, o Evangelho não mostra isso, o Evangelho não prega isso. Salvação, queridos, é individual, mas salvação, a Bíblia diz que é a salvação que nós precisamos ter, é nos arrepender do que nós fazemos de errado para que nós possamos entrar no reino de Deus, aleluia. E você quer entrar no reino de Deus, você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que se arrepender, não tem outra forma. Você não compra a entrada no céu com o seu dinheiro, com os seus bens. Eu vou falar já lá na frente de um homem que queria comprar os dons do Espírito. Já a gente vai chegar nesse texto. Mas eu quero aqui compartilhar com você, isso me faz lembrar, eu quero só voltar no versículo 8, quando Zaqueu se põe de pé diante de Jesus e diz que vai devolver tudo aquilo que ele defraudou das pessoas. A verdade é que Zaqueu está tendo aqui uma mudança de coração. Nós precisamos realmente, a nossa mudança partir do nosso coração, porque não adianta eu falar que vou mudar e meu coração não mudar, né? Eu continuar tendo rancor das pessoas, eu continuar tendo ódio das pessoas, eu continuar vivendo a vida que eu vivia antes, mas o meu coração é o que tem que estar limpo, puro. Por isso que Jesus compara o reino de Deus
quem é maior ou quem é menor é uma criança, porque o coração é puro, o coração não tem maldade. E o reino de Deus é isso, queridos. Queridos, deixa eu entrar aqui no outro texto com vocês nessa noite, porque nós temos 45 minutos para trazer a palavra de Deus. Eu quero aqui falar de um outro homem, que a Bíblia vai destacar muito, que ele se arrependeu, ele teve mudança, ele teve atitude. Eu quero aqui falar de Paulo. Mas para mim chegar em Paulo, eu preciso compartilhar com vocês primeiro um texto que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Saulo também consentia na morte dele. Aqui o texto está falando da morte de Estevão. Iniciou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Queridos, a Bíblia diz que Estevão agora morreu. A Bíblia diz que os testemunhos pegam as vestes dele e jogam no pé de um jovem chamado Saulo, que nós conhecemos por Paulo. Paulo começa uma perseguição à igreja. Paulo, a Bíblia diz que ele saía pelas sinagogas, saía pelas casas, aonde alguém estava pregando Jesus Cristo, a palavra de Deus, o arrependimento, que Cristo salvava, que Cristo levava a um reino que Paulo não conhecia, porque Paulo pregava somente que Deus tinha toda a autoridade para mudar, para restaurar, para curar, e Jesus, como filho dele, tinha essa mesma autoridade. Porém, Paulo não aceitava essa ministração, né? Então a Bíblia diz que Paulo saía com seus homens e arrastavam as pessoas, açoitavam as pessoas, jogavam as pessoas em prisão, e a Bíblia diz que muitos deles morriam. Porém, Paulo conhecia o Evangelho, mas não vivia o Evangelho, né? Paulo ouvia falar de Jesus, mas não gostava que falasse de Jesus. E a Bíblia diz, no texto que nós estamos lendo, que as pessoas se dispersaram, elas começaram a procurar lugares para ministrar a palavra de Deus. E no versículo 2 diz: E alguns varões piedosos recolheram-se Estevão à sepultura e fizeram sobre ele um grande pranto. Choraram bastante pela morte de Estevão. Mas Saulo assolava a igreja, Paulo perseguia a igreja. E nos dias de hoje não é diferente, nós vemos muitas pessoas perseguindo a igreja, prega arrependimento, se prega salvação, entrando em casa, arrastando homens e mulheres, a quais encerrava na prisão. Olha o versículo 4: Aqueles que foram dispersos andavam por toda parte anunciando uma palavra. Queridos, por mais que a igreja naquele tempo de Paulo era perseguida, eles nunca deixaram de pregar o Evangelho. Por mais que a igreja de Jesus Cristo era perseguida, era assolada, os irmãos, a palavra era anunciada. Então eu e você, nós temos hoje a obrigação em Cristo Jesus de nós pregarmos sim salvação, nós pregarmos sim arrependimento, né? Porque hoje a maioria quer oba-oba, a maioria quer avivamento, e isso nós devemos buscar sim, avivamento. Qual é a igreja que não busca avivamento? Mas nós precisamos buscar primeiramente o arrependimento, nós precisamos buscar a nossa salvação verdadeiramente, para que tenha uma igreja avivada. Só vai haver avivamento dentro da igreja se o meu coração estiver puro e limpo. Continuando o texto, aí no capítulo 8 ainda, a Bíblia diz que Felipe, ele começa a descer para Samaria e começa a pregar o Evangelho, começa a pregar o arrependimento. E ele começa a pregar a respeito do reino de Deus. E a Bíblia diz que lá havia um certo homem mágico, o nome dele Simão. Você acompanha aí em Atos capítulo 8, versículo 9 adiante. Perdão. E esse homem, ele era olhado para dentro da cidade, e ele era visto como um grande homem, né? A Bíblia diz no versículo 10, a qual todos afluíam, desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus. Queridos, esse homem, ele era mágico, ele fazia ilustrações, as coisas, ele enganava o povo, e o povo olhava e achava que ele era um grande homem. Porém, Felipe começou a pregar o arrependimento, as pessoas começaram a se converter. A Bíblia diz que Simão agora, Felipe prega para ele, e ele se arrepende, ele resolve aceitar Jesus Cristo. Mas aquilo que eu te falei para você, muitas vezes nós aceitamos Jesus Cristo, mas no decorrer das batalhas a gente volta para trás. E esse homem, você vai ver lá na frente o que ele foi capaz de fazer. A Bíblia diz que agora
em Jerusalém, Pedro e João ficam sabendo que em Samaria o Evangelho de Cristo entrou. As pessoas estão sendo salvas, as pessoas estão sendo curadas espiritualmente. E Pedro e João descem para Samaria. E é lá quando eles chegam, a Bíblia diz, se acompanhar aí dentro do texto, você vai ver, olha o versículo 10. Vamos para o versículo 11 agora. Vê o que Simão fazia. Eles atendiam cativados, porque havia muito tempo que não tinham assombrado como suas mágicas. No 12, mas quando creram em Felipe, que pregava as boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres eram batizados. Amém, queridos? Queridos, no versículo 13, e o próprio Simão creu. Creu por quê? Porque a palavra foi pregada. Não desista daquele parente seu, não desista daquele familiar seu, não desista daquele amigo seu. Continua pregando, continue falando da salvação, continue falando que ele tem que se arrepender sim, porque Felipe pregou para Simão, disse: Simão, o que você faz é errado, o que você faz Deus não aprova. Hoje nós temos muito medo de pregar, principalmente para a nossa família, arrependimento. Mas o que eles vão pensar, o que eles vão achar? Querido, pregue porque há a salvação. A Bíblia diz que Felipe pregou e ele creu. Ele disse: é verdade, essa palavra adentra o coração, a palavra é lançada. Mesmo a igreja sendo perseguida, ainda Deus tinha levantado homens perseverantes que pregavam a palavra dele, e Felipe era um deles. Felipe estava dizendo: Simão, se arrependa, Simão. Simão, toma uma nova atitude, tem um compromisso com Deus, tem um compromisso com Jesus Cristo. Simão, tenha mudança na tua vida. E Simão creu, e a Bíblia diz que ele foi batizado. E no versículo 14, aquilo que eu falei: eu ouvi os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Queridos, olha, e no versículo 15, os quais, tendo descido, oravam por eles a fim de receber o Espírito Santo. Quando Pedro e João chegou em Samaria, Felipe havia pregado, Felipe havia batizado muitas pessoas, Felipe era evangelista, ele batizou muitas pessoas, porém eles ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo, eles ainda não haviam sido batizados pelo Espírito Santo. E Pedro então e João começam por a intercessão de mãos, orar pelas pessoas, e as pessoas serem receber o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Simão ele viu aquilo, ele falou assim: opa, eu quero isso para mim. Porém ele vai ter um ato errado, ele vai dizer assim: eu compro isso. Queridos, salvação, arrependimento, essas coisas não se compram com dinheiro. Amém? Não se compra com dinheiro. Isso é um dom de Deus. Dons espirituais, dons de língua, dons de cura, dom da palavra, dom do louvor, isso não se compra com dinheiro. Isso Deus ele derrama da sua graça. E Simão não entendeu isso, e Simão falou assim: não, eu quero esse dom para mim. Olha, aí nós vamos lá para o versículo 20. E Pedro disse: a tua prata seja contigo para a perdição, pois pensaste que o dom de Deus adquire com dinheiro? Não adquire com dinheiro essas coisas. Aí, no versículo 21 ele diz: tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele estava dizendo para Simão: o teu dinheiro não é capaz de comprar isso. O teu dinheiro, você pode ser um cara bem sucedido. Zaqueu era um cara bem rico, mas Zaqueu também não poderia comprar essas coisas. Não alcançava o dinheiro dele essas coisas. E Pedro está dizendo: olha, o teu coração ainda não está puro, o teu coração ainda não está limpo. Aquilo que eu estou dizendo, muitas vezes as pessoas elas querem os dons de Deus, o dom do Espírito, mas elas não estão preparadas para receber isso. E Simão então, agora Pedro repreendendo ele, e lá no versículo 22, olha o que Pedro vai dizer para ele: arrepende-te, pois dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te perdoe o mau pensamento do teu coração. Ele está dizendo: arrependa. Você não se arrependeu verdadeiramente, Simão. Você está dizendo que está arrependido, mas não está. Você não está entendendo o que é o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Você não está entendendo, Simão. Então arrependa-se. Então desde o princípio, queridos, Deus sempre vem dizendo: arrependei-se. João Batista surgiu nas margens do Rio Jordão pregando o que? Arrependimento.
Jesus Cristo surge o seu ministério público aonde? No mar da Galileia, na região da Galileia, pregando o que? Arrependimento. A Bíblia diz lá no livro do profeta Oséias que ele deveria pegar uma prostituta, casar com essa prostituta. Ele casou, ela voltou para as atividades que ela tinha depois de ter casado, e Deus falou: vá lá e busca, porque eu quero fazer, o que eu vou fazer com ela, eu quero fazer com o meu povo, que eles se arrependam e que eles voltem para os meus caminhos. Deus sempre levantou homens e mulheres para profetizar, para evangelizar, para falar de arrependimento, que as pessoas devem se arrepender, as pessoas devem voltar para o caminho de Cristo. Independente da fé sua, querido, busca uma igreja, fala: irmão, eu estou afastado do caminho de Jesus, eu preciso voltar para os caminhos de Jesus. Procure o teu pastor. Eu preciso aceitar Jesus. Procure a igreja que você ia, mas não deixa. A Bíblia diz que Jesus está às portas, querido. E se você não se arrepender, sinto muito te falar, mas você vai ficar. E no versículo 24, e Simão respondendo disse: rogai vós por mim ao Senhor, quer dizer, ora aí por mim, Pedro, João, para que nada disso que disseste venha sobre mim. Ele sabia que Pedro tinha autoridade, que Pedro, se orasse a Deus, a palavra de Pedro tinha peso. Então ele falou assim: Pedro, ora aí a Deus, para que essa palavra que tu lançaste, ela não venha realmente acontecer. Aí sabe o que me chama a atenção? Que Simão, ele teve medo, mas não conta ter se arrependido. A tradição eclesiástica diz que esse Simão voltou novamente à prática da mágica. Querido, ele começou aonde Pedro ia, ele começou a se impor a doutrina do apóstolo Pedro, acompanhando ele de um lado para o outro. Quer dizer, havia lá na frente um batismo, um arrependimento, porém quando surgiu as adversidades, as batalhas, a tradição eclesiástica diz que ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Então não teve mudança. Então, querido, não teve compromisso. E quantas pessoas a gente via dentro da igreja compromissada, com atitude, com compromisso, mas depois, conforme foi vindo as batalhas, conforme foi vindo as adversidades, elas foram saindo. Deixa eu dar um alô aqui. A irmã Francisca, a irmã Sandra está conosco, Deus abençoe. A irmã Fátima Galvão, o Igor Palácio, Deus abençoe a vida do Igor, sempre está aí nos acompanhando. A Luciana Oliveira, o Maurício Silva e o Tiago lá de São Paulo. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe aí, compartilhe no grupo das famílias, a Maria Vitória. Deus abençoe. Que você possa compartilhar com a tua família, que você possa compartilhar com teus amigos, divulgue no seu Instagram, no seu Facebook, em todas as redes sociais. Vamos levar o Evangelho a todas as casas, vamos levar o Evangelho às nações, e que Deus faça a transformação e que as pessoas verdadeiramente venham a se arrepender. Queridos, ainda falando de Paulo, a Bíblia diz que Paulo era um grande perseguidor da igreja, todo mundo conhece a história. Porém, aconteceu com Paulo que muitas vezes acontece com as pessoas. Ela não tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque a partir do momento que ela se arrependa e entrega a sua vida a Jesus, e agora ela deixa Jesus trabalhar, e ela tem um compromisso com Jesus, um encontro. A verdade é o seguinte: para ter mudança nós temos que ter um encontro. E esse encontro se chama Jesus Cristo. Paulo está saindo de Jerusalém a caminho de Damasco, porque ele ficou sabendo que naquela região as pessoas estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz, lá no capítulo 9, que Paulo, ele agora começa olha lá, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, ainda respirando ameaças e com desejo de matar contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sacerdote. Ele vai se apresentar ao sacerdote e vai dizer assim: me dá carta autorizando eu entrar na sinagoga, nas casas, e pegar essas pessoas que estão pregando o nome de Jesus Cristo. Está pregando esse arrependimento aí, está pregando salvação, está pregando que Jesus cura, que Jesus faz milagre, que Jesus ressuscita as pessoas. Eu quero pegar essas pessoas. E ele recebeu carta desses líderes. E a Bíblia diz que a caminho de Damasco agora, Jesus marcou a horário, o dia e o local. E Jesus falou: agora eu vou ter encontro com Paulo. E a Bíblia diz que
Paulo a caminho de Damasco, no meio do caminho, um grande clarão vem, ele cai do cavalo, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala assim: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a qual você persegue. E aí você talvez olha para esse texto e fala assim: mas perseguia Jesus? Ele perseguia a igreja de Jesus, ele perseguia os irmãos da igreja, ele perseguia as famílias da igreja. E quando você persegue um irmão, alguém ungido por Deus, você está perseguindo a Jesus Cristo. Quando você fala mal da igreja de Beltrano, Ciclano ou Fulano, ou mal dos irmãos, da irmã, você está falando mal de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo agora fala para Paulo: é Jesus que você persegue. Mas ele dá uma ordem para Paulo, diz: vai para Damasco. E a Bíblia diz que ele se levantou, mas ele não enxergava. Durante 3 dias ele ficou sem visão física, sem visão espiritual. Mas ele foi orar. Não se sabe a oração que ele estava fazendo, mas ele foi orar. E a Bíblia diz que Deus levanta um dos seus sacerdotes, Ananias, e diz para Ananias: vai ao encontro do meu servo, vai ao encontro de Paulo, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Ele precisa se arrepender, ele precisa ter atitude comigo, ele precisa ter mudança. Aí Ananias fica com medo, porque Ananias fala assim: eu ouvi muito falar desse homem. Esse homem é perigoso, esse homem assalta a igreja, esse homem persegue a igreja, esse homem persegue os homens, né? Vou eu. E Deus, em visão, a Ananias diz: vai, ore por ele, eu vou recuperar a visão dele. Ele é um vaso escolhido. Querido, deixa eu falar algo nessa noite para você. Quando você se arrepende verdadeiramente, aleluia, você é um vaso escolhido de Deus ainda mais. Talvez você olhe e fale assim: mas o que eu estou fazendo dentro da igreja, irmão Silvio? Eu chego, sento, não tenho oportunidade, não tenho isso, não tenho aquilo. Você pode não ter essas coisas diante do homem, mas eu falo para você que diante de Deus, você é um vaso escolhido. Se você está dentro de uma igreja hoje, dê glória a Deus, porque você é um vaso escolhido do Senhor Jesus Cristo. A tua obra é para Ele, o que você vai fazer é para Ele. Então receba nessa noite sobre a tua vida mais compromisso, mais atitude, mais mudança, né? Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida. Aleluia, Senhor. E a Bíblia diz que Ananias chega e fala: Saulo, o Senhor me ouve aqui, vou orar por ti. E começa a orar, as escamas dos olhos dele caem, e ele começa a sair pregando o evangelho para tudo que é lugar. Ele começa a pregar que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus é milagroso. Mas por que ele pregou isso, querido? Porque teve arrependimento. Ele se arrependeu daquilo que ele fazia. Eu fico imaginando a cabeça de Paulo nesse momento. Nossa, eu açoitei a igreja, eu matei tanta gente, né? Eu joguei na prisão tantas pessoas, eu tirei pai de família, eu tirei filhos de pais, né? Olha a cabeça de Paulo. E aí agora Paulo chega pregando que Jesus é bom. Os judeus olham para ele e falam: meu Deus, esse homem ontem estava perseguindo os judeus. Eles ficaram desconfiados, porque é assim que acontece comigo, acontece com você. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós vamos para a igreja, as pessoas olham e dizem assim: mas ontem fazia isso, hoje está pregando arrependimento? Como é que pode? Mas quem transforma, quem nos muda, se chama Espírito Santo, aleluia. Quem faz você um vaso diferente se chama Jesus Cristo. Quem transforma a tua vida, muda o teu comportamento, o teu caráter, se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que o caráter de Pedro foi mudado através do caráter de Jesus Cristo. Aleluia! Então que eu e você nessa noite, nós possamos, em nome de Jesus, receber essa palavra, querido. Aí a Bíblia diz que Paulo foi um grande missionário. Ainda que os discípulos no início, eles não queriam a presença de Paulo por medo, e não era diferente pelas as atitudes dele, mas Paulo foi ganhando a confiança dos apóstolos por causa do quê? Do caráter, da mudança, da atitude. As pessoas só vão começar a te admirar se você ter mudança, ter compromisso, ter atitude e mudar o seu caráter. As pessoas vão olhar com os olhos diferentes e falar assim: é um homem, uma mulher de Deus, através do teu caráter, através do teu arrependimento. Olha, ele fazia isso, olha, ele fazia aquilo, mas se arrependeu verdadeiramente. E não foi um homem que te transformou, não, né? A palavra é semeada, a palavra é pregada, mas quem muda, quem restaura, quem transforma, se chama Jesus Cristo, querido, aleluia. Arrependa para você ver se Jesus não vai trabalhar de uma forma diferente na tua vida. Busque a Deus enquanto você pode achar, para você ter certeza que Deus vai fazer aquilo que fez na vida desses homens, dessas mulheres que a Bíblia nos ensina, que nos mostra. Mas tem que ter arrependimento, tem que ter mudança.
Nós só vamos entrar no reino de Deus se nós tivermos compromisso com Deus, atitude com Deus, mudança com Deus, um caráter transformado através do caráter de Cristo. A nossa conduta cristã é o nosso testemunho. Eu não posso ser uma pessoa dentro do templo e uma pessoa fora do templo totalmente diferente. Não é testemunho de cristão, não é testemunho de servo de Deus, não é testemunho de arrependimento, não. As pessoas do mundo têm que olhar para você e dizer assim: vou me arrepender verdadeiramente, porque olha o que Deus fez na vida daquela pessoa. Eu conhecia ela, hoje está em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus, hoje está nas praças pregando a palavra de Deus, hoje está aí, nós temos aí a turma da Sexta. Eu quero até aqui mandar um abraço para o pessoal da turma da Sexta em geral, né, aí para o nosso presidente Juliano, nosso presidente de evangelismo, o presbítero Almiro. Abraçando esses dois, eu abraço toda a galera, porque são mais de 30. E nós estamos com saudade. Toda última sexta-feira a gente se reúne, fala da palavra de Deus. Nós comemos lá o churrasquinho, o cachorro quente, vamos para a pizzaria, mas nós evangelizamos também. E isso foi tirado de nós montonalmente, por momento. Mas eu creio que nós vamos voltar com aquela vontade de continuar pregando, evangelizando, falando do amor de Deus, porque foi esse amor que nos salvou. Às vezes vocês olham e falam: mas é só varão. Mas são varões que Deus levantou para fazer a diferença. E eu creio que tem mulheres também que Deus tem levantado para fazer a diferença. Não precisa estar saindo anunciando, mas está lá mandando um WhatsApp, ligando, perguntando: como é que você está, minha irmã? Como é que você está, meu irmão? Evangelização é isso. É você demonstrar a mudança e se comunicar com as pessoas. Ontem eu transmiti aqui pela minha sala de vídeo aqui, o pastor Jurandir de Londrina falando que as pessoas, eles não podem estar no convívio dentro da igreja, mas podem mandar uma mensagem. Eu posso mandar uma mensagem pro meu pastor, falei: daí pastor, tá tudo tranquilo aí, tá tudo na graça de Deus? Eu posso mandar lá para um irmãozinho mais simples lá que não tem um cargo dentro da igreja. Eles podem mandar para mim também. Daí, irmão Diaco Silva, vocês podem me convidar para um churrasco na sua casa também? Essa pandemia aí não atrapalha nós comer, não. Nós gostamos de comer, aleluia. Então, voltando aqui, querido, porque o tempo está indo embora. A Bíblia diz que Paulo agora ele tem um encontro com Jesus Cristo, e esse encontro faz a vida dele ser transformada. Um dos grandes missionários, um homem que abriu várias igrejas, um homem que teve também a ajuda muito grande de Barnabé, um homem que fez grandes discípulos, Timóteo, Apolo e vários outros. E através do evangelho que Paulo pregava, através do evangelho que Paulo falava, as pessoas eram convertidas, as pessoas aceitavam Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele chega na Grécia, pregando para os gregos, na igreja de Corinto, o evangelho não era bem aceito, mas ele pregou para os gentios, porque Deus levantou ele para pregar para os gentios. E muitas vezes Deus tem levantado eu e você para pregar para os gentios, não é para pregar só para crente. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Elisângela, Deus abençoe, e também o pastor Edson. Deus abençoe a vida do pastor Edson, da irmã Elisângela e dos irmãos que estão aí interagindo aí conosco nessa live e ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, Paulo agora vai ser um grande missionário, ele vai formar uma grande equipe, né? Ele vai ser respeitado. As pessoas vão ver o testemunho dele, e as pessoas, o que elas querem ver, eu e você, como nós falamos que é cristão, é o nosso testemunho, é aquilo que Deus está fazendo. Então não se preocupe com o que as pessoas estão pensando, achando de você. Se preocupe com o que Deus acha e pensa de você, mas dê testemunho verdadeiramente de arrependimento, querido. Mostre para as pessoas que você se arrependeu, que você mudou, que você teve atitude, que você é um servo de Deus. Sim, pode vir batalha, pode vir luta, pode vir adversidade, pode vir tempestade, mas nós temos um comandante chamado Jesus Cristo, aleluia, que está na direção da arca, né, que está conduzindo essa arca, e nós somos um exército que ele levantou para pregar sim arrependimento. Goste do teu parente, goste do teu amigo, goste do teu vizinho, não goste de quem for, mas pregue, não deixe de pregar o arrependimento. Continuando aqui para finalizar, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Deus falando com a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 20, diz assim o texto: eis que estou à porta, eis que estou de pé à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Querido, as pessoas se achavam independentes na igreja de Laodiceia, mas eles tinham esquecido que tudo que realmente importava era Jesus Cristo.
Eles precisavam se arrepender verdadeiramente e dedicar a sua vida a Jesus. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente e nos dedicar verdadeiramente a Jesus Cristo. Antes de eu voltar nesse texto, deixa eu só falar algo aqui, lá no livro de Atos. Deixa eu voltar aqui rapidinho no livro de Atos. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço em Jesus Cristo para Valdirene, né, que está aí nos acompanhando. Livro de Atos, capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: mas nós nos ocuparemos continuamente na oração e no ministério da palavra. Querido, por mais luta, adversidade, não sei o nome que você está passando, a Bíblia nos ensina que nós devemos continuar em oração. Nós devemos continuar no ministério da palavra, pregando um arrependimento, sim. Então não desista daquela pessoa que você tem orado, continue orando. Mas eu acho que eu vou desistir, porque há anos eu estou orando para o meu marido ser transformado, há anos eu estou orando para a minha esposa ser transformada, para a minha família, para os meus filhos. Continue orando, continue ministrando o ministério da palavra, sim. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Faltam 3 minutinhos. Eu tenho 3 minutinhos para me terminar aqui. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 fala que Jesus está à porta. Aí nós fomos pesquisar esse negócio da porta. Deixa eu falar algo para você nessa noite, para a gente finalizar. A cultura judaica, ela mostra que se eu fosse na casa de algum irmão e fosse conversar e não tivesse muita pressa, naquilo que eu fosse falar não era um assunto de muita urgência, eu chegava na frente da casa daquele irmão, eu vou dar aqui exemplo com a minha esposa, e gritava aqui: irmã Valquíria, o irmão Silvio está aqui, precisa falar com você. Aí a irmã Valquíria saía e vinha me atender. Mas quando era um caso de muita urgência, que eu precisava realmente anunciar que eu vinha, a cultura judaica diz que eu chegava, eu batia na porta, porque eu tinha pressa de anunciar o que eu vim fazer, o que eu vim conversar. Então quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, Jesus está dizendo: eu tenho pressa de te salvar, aleluia. Eu tenho pressa de pregar o arrependimento para você, glória a Deus. Eu tenho pressa da sua salvação, aleluia. Querido, Jesus tem pressa, por isso que ele está batendo a porta. Olha outro texto, a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 13, que Pedro estava na prisão. A Bíblia diz que Pedro sai da prisão, a igreja está reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando por Pedro, orando por Tiago. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu, tirou Pedro da prisão. Antes de eu falar de Pedro à porta, é interessante que eu já falei isso, que a cela se abre, Pedro e o anjo saem, mas a Bíblia, o que a gente entende que a cela lá, as portas, elas não se abriram para Pedro, elas se abriram para o anjo. Pedro estava bem acompanhado. Porém, quando eles chegam a uma determinada rua, o anjo se aparta dele. Quando ele chega na casa de Maria, ele encontra a porta fechada. Porém, Pedro, quando chegou, viu a porta fechada. O que ele fez? Chamou: Maria, irmãos que estão aí dentro, eu estou aqui. Não, Pedro bateu a porta dizendo: olha, preciso falar o que Deus fez, preciso falar o que Deus transformou, preciso falar do milagre que aconteceu. Ei, abre a porta. É o que Jesus está fazendo. Arrependa-se, porque ele está à porta batendo, dizendo: eu tenho pressa. A pressa agora depende de você, a atitude depende de você, o compromisso depende de você, a mudança parte de você. Eu estou aqui, e Ele está nessa noite aqui. Eu sinto a presença dEle nesse lugar aqui em casa, aleluia. E eu sinto que Ele está visitando a sua casa nessa noite. Eu sinto que as pessoas estão se arrependendo nessa noite, porque o Evangelho não está sendo, mesmo com essa restrição de estar no tempo, a palavra tem sido pregada, aleluia. A palavra está sendo pregada em nome de Jesus. Que você nessa noite, querido, possa ficar com essa palavra, que nessa noite você possa guardar isso no teu coração, aleluia. E que Deus possa fazer essa transformação na sua vida. Eu creio que nessa noite Deus, o Espírito Santo, está entrando em lares, em lugares que muitas vezes você achou difícil, mas está entrando a palavra de Deus, está sendo semeado. Você não está deixando de pregar o Evangelho, você não está deixando de semear a palavra, o ministério da palavra. E Deus está ouvindo a sua oração, sim, em nome de Jesus. Que você possa ficar com essa palavra, meditar nessa palavra em nome de Jesus. Querido, nosso tempo foi embora. Antes de orar por vocês, deixa eu fazer um convite para você aqui muito especial. Amanhã, domingo,
em todo o Brasil, há uma convocação para nós estarmos orando e jejuando, tirando um período de jejum. Para que, irmão Silvio? Para o nosso país, para a nossa família, para o avivamento na igreja, para que as pessoas possam se arrepender, que você possa tirar um período aí, amanhã, de oração e de jejum. Eu acho, independente da tua fé, independente da tua religião, que você possa clamar a Deus a sua bondade, a sua misericórdia, que Ele possa fazer a vontade dEle, mas principalmente vidas sejam salvas. Então tira um período lá, meio-dia, um dia inteiro, 1 hora, 2 horas, é a tua comunhão com Deus, é o teu compromisso com Deus, é a tua atitude com Deus. Que você possa fazer isso em prol da tua família, em prol do teu patrão, em prol da tua empresa, em prol da onde você trabalha, da sua faculdade, enfim, coloque lá diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina que a oração é a chave da vitória, e nós vamos amanhã tirar um período para estar orando, para estar nos consagrando, e eu creio que Deus vai fazer um grande rebuliço nesse planeta, e Ele vai mostrar que Ele é Deus. As pessoas muitas vezes podem brincar com as coisas de Deus, mas se tem uma coisa que Deus não brinca, é com as coisas dele. E que eu e você nós possamos guardar essa palavra que foi ministrada nessa noite, as demais ministrações. Ontem o presbítero Almiro trouxe uma palavra tremenda também. Deus abençoe a vida do meu amigo presbítero Almiro. E eu quero já te convidar que amanhã tem mais palavra aqui. Amanhã às 19h30 o pastor Carlos Brandão vai estar fazendo a live, vai estar trazendo uma palavra de Deus. Eu creio que vai ser tremendo também. E aí durante a semana vai sendo anunciado aí os pregadores das lives. E enquanto tiver esse período aí de restrições à igreja, que nós não está no tempo, a palavra vai continuar sendo pregada. Queira o diabo ou não, a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. E almas serão salvas, vidas serão aceitas vão aceitar Jesus Cristo, vidas serão transformadas, curadas, salvas sim. E almas serão levadas ao reino de Deus. Eu creio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser cumprida. E a palavra de Deus, ela nem é menos nem é mais, ela é no ponto certo. E eu creio que pessoas nessa noite também foram curadas para a honra e glória do Senhor. Então amanhã às 19h30, pastor Carlos Brandão. Eu vou abrir uma sala de vídeo assim que o pastor começar a ministrar, para a gente estar aí compartilhando. Você não deixe de compartilhar, coloque nas suas redes sociais, você tem uma grande força aí no Facebook, no seu Instagram, nas redes sociais que você tem. Divulgue lá nos grupos de WhatsApp, mostre lá o que Deus está fazendo, o testemunho das pessoas, enfim, e que você possa ser muito abençoado por Deus. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que estiveram aí conosco nessa live. Deus abençoe a vida de vocês, pastor Edson aqui, enfim, os irmãos aí, presbítero Juliano, presbítero também, pastor Carlos e a sua família. Eu abraçando o pastor Carlos aqui, eu abraço toda a comunidade evangélica Deus Vivo, todos os irmãos de outros ministérios que estão nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar por você nessa noite, abençoar a sua vida e pedir que essa noite seja uma noite diferenciada. Eu creio que semana que vem vai ser uma semana diferente. Eu profetizo, vai ser uma semana em que Deus vai nos surpreender. Quem sabe, semana que vem nós já estaremos dentro do templo, engrandecendo ainda mais o nome santo do Senhor, aleluia. Mas se Deus permitir que isso não ocorra, no próximo sábado nós estaremos aqui de novo com mais uma live. Mas durante a semana tem muito mais, e nós estaremos com a sala de vídeo aqui para engrandecer o nome do Senhor nos pregadores que virão. Deus abençoe a sua vida, curve a sua cabeça, leve o seu pensamento a Deus nesse momento. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço mais uma vez, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, alcance vidas nessa noite, Pai. Pai, eu oro por famílias, eu oro por cada pessoa que acompanhou essa live e que vão acompanhar, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração da tua igreja, Senhor, fazendo a sua vontade, o seu querer. Deus, vai em encontro aos leitos de hospitais, aonde tiver um acamado, Senhor, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue, fazendo a sua vontade. Vai abençoando os médicos, Senhor, os enfermeiros, técnicos, enfermagem, a pessoa mais simples dentro do hospital, Senhor. Abençoe os policiais civis, militares, federais, corpo de bombeiro, guarda municipal. Abençoe a cidade de Paranavaí, Pai. Abençoe os municípios, abençoe os bairros. Abençoe, Senhor, o nosso Brasil. Abençoe o nosso planeta, Senhor. Que a tua graça, o teu poder, Pai, esteja nos cobrindo com o teu sangue. Pai, eu peço que diante da tua presença, do teu trono, o Senhor possa continuar com a tua mão estendida sobre as nossas vidas. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, profetizar bênção, unção, graça e vitória sobre a tua igreja nessa noite. É o que eu oro, te peço e te agradeço. Queridos,
Deus abençoe a sua vida. Se você quiser rever essa mensagem no meu Facebook, daqui a pouquinho vai estar lá no meu canal do YouTube. É só acessar lá o Palácio. E Deus abençoe a sua vida. Até amanhã com o Pastor Carlos. Deus abençoe a tua vida. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.